O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos no ar com o programa Medicina em Destaque. Você que nos acompanha através do canal 525 da NET, claro, TV Mar. O programa Medicina em Destaque traz hoje um profissional de saúde que exatamente faz sintonia com esse mês de Novembro Azul. É urologista. E aí, hoje nós vamos ver através dos seus conhecimentos, através de sua aula, aquilo que todos nós homens deveremos seguir e quebrar tabus, não é? Por conta do machismo, da ignorância, no sentido de que a prevenção é o melhor remédio contra câncer de próstata. Mas não é só câncer de próstata também, porque a urologia oferece muitos outros conhecimentos, muitos outros métodos de tratamento que tratam ou que cuidam da saúde do homem. Então, antes de chamar esse nosso convidado, nós vamos chamar aqui os nossos patrocinadores. Nos aguarde só um minuto. A MedRádios é referência em atendimento, qualidade nos serviços e precisão nos resultados. Agora, Maceió ganha mais uma unidade e a sua saúde ganha mais comodidade. Localizada em um grande home center na Mangabeiras, a nova MedRádios conta com profissionais qualificados, diversos procedimentos e equipamentos de última geração. MedRádios, sempre ao seu lado. Na Gruta de Lourdes e agora em Mangabeiras, na Avenida Comendador Gustavo Paiva. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. De rádio ultra descartáveis, qualidades indescritíveis para o povo alagoano. Então, agora sim, mais um profissional que se dedica e que faz da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde, né? Em especial a saúde do homem, mas também da mulher. Doutor Yuri Afonso, nosso muito obrigado por ter subtraído da sua agenda um momento como este que irá nos prestigiar com a sua presença aqui no Medicina em Destaque. Gerson, é um prazer meu estar aqui na Medicina em Destaque, aqui na TV Mar, um programa de peso na nossa sociedade. E do seu lado, um grande professor, somos colegas, né, de UFAL, e uma autoridade em ética e pesquisa médica. Então, para mim é uma honra estar aqui do seu lado, a gente poder conversar um bocado. Nós fazemos sempre um preâmbulo, né, no nosso programa para falar sobre o Dr. Yuri Afonso, né, que caminhos percorreu, por onde andou e por que está aqui nas Alagoas. Em primeiro lugar, alagoano, né? Alagoano. Maceió? Maceió. Seus pais, alagoanos? Meu pai é de Recife, minha mãe é alagoana, mas ele fez a carreira acadêmica aqui em Maceió, onde eles se encontraram, e ele, inclusive, ela é advogada, foi procuradora de carreira, e meu pai médico. Mas aí meu pai foi para São Paulo, após a faculdade foi para a residência, migrou e ficou por lá. Radicou por lá. Maravilha. E de onde nasceu a ideia de fazer medicina? Gerson, eu sempre tive vontade de fazer medicina. Sempre tive. Teve uma época que eu queria, por conta da influência da família, minha família é toda de advogados, a família da minha mãe. E meus tios são
direito trabalhista, todo mundo conhece. Teve uma época que eu me animei um pouco, mas aí a própria família disse, não, sua veia é para medicina, todo mundo vê que você gosta de medicina, acabe com essa conversa. E aí, rapidamente eu esqueci e acabei seguindo desde o colégio. Tem mais irmãos? Por parte de mãe, não. Por parte de mãe, só eu mesmo. Por parte de pai, tenho três irmãos. E aí fez o FAO? Fiz ciências médicas. Da antiga ciências médicas. A minha turma fez agora 25 anos. Olha. Foi um encontro lindo. Fizeram onde? Fizemos em Japaratinga, aquele resort Japaratinga, né? E encontramos velhos amigos que estão juntos há 30 anos, né? Minha turma é uma turma muito querida, turma assim, que um conversa com o outro sempre, sempre cobra de estar presente, o pessoal sabe? fala muito do WhatsApp, mas nesse momento o WhatsApp é um caminho assim... É verdade, mudou muita coisa, mas curto. Minha turma, antes mesmo do WhatsApp, já eram muito próximos. A minha turma foi uma turma muito querida, muito mesmo. E a gente continua junto aí nessa trilha, né? Estamos aí. Acabei de fazer um podcast com a doutora Rony, né? Rony também bem querida, bem conhecida, também da comunicação, né? E professora Rony, né? E ela é da minha turma, a gente relembrou um bocado, várias passagens juntas. Muito bom, muito bom. Maravilha. E urologia, por que escolheu? Então, você sabe, outro dia eu estava falando... que a gente não consegue explicar, né? Outro dia eu estava conversando, essa semana eu estava conversando com meus alunos querendo saber, professor, como é isso, como foi aquilo, isso aqui. Eu fui, na época de estudante, eu fui chefe dos acadêmicos da Santa Casa. Então, do meu segundo ano, terceiro ano até o fim, até o sexto ano eu era chefe dos acadêmicos da Santa Casa, era louco por cirurgia oncológica. Vivia com o doutor Euclides e o doutor Robério. Foram meus grandes professores, né? Rapaz, e também adorava nefro. Então, vivia muito junto com o Fernando Ressurreição, com o André Falcão, com o Everaldo, vivia com essa turma. E aí, resultado, foram meus professores, e aí, resultado, mas eu queria cirurgia, queria oncologia, tinha certeza que ia fazer cirurgia oncológica. Quando eu cheguei em São Paulo, né, essas residências, né, grandes, você roda um em cada clínica cirúrgica, né? O meu primeiro rodízio no servidor foi urologia. E aí, rapaz, eu disse, é muito bom urologia. É um ramo da medicina que você se aproxima muito do paciente, né? Você tem todos os elementos da medicina. Você tem consultório, você tem exames que você pode fazer, você tem procedimentos pequenos, procedimentos grandes, cirurgia oncológica, cirurgia reconstrutiva, cirurgia infantil, cirurgia uroginecologia, quer dizer, é muito completo. Verdade. Então, eu fiquei encantado com o uro e eu disse, conversei com o doutor Robério, rapaz, eu acho que eu vou ficar na urologia, mas continuo fraterno e próximo do doutor Robério. O doutor Robério é uma pessoa que eu adoro ele, um grande professor. E fez mestrado, doutorado e o convite para ficar lá? Isso. Aí fiz toda a formação, né, uro, transplante renal, mestrado, doutorado e no fim do meu transplante, o doutor Miguel me chamou para ficar com ele, eu fiz aquele ano de pós, né, de fellow com ele, e aí se abriu muitos horizontes para mim em São Paulo com o doutor Miguel Cirugi, né? Doutor Miguel Cirugi na oncologia e com o doutor Campanhari no transplante. E eu fiquei algum tempo, mas assim, eu sempre fui louco por Maceió, tinha a família da minha mãe que me deixava assim sempre muito saudoso e eu sempre ficava pensando, vou passar pela minha vida sem a família da minha mãe, né? Sem minha mãe. Para mim era uma coisa bem difícil, sabe? E aí pronto, aí eu tive o convite do pessoal, do Fernando Ressurreição, convite do André, do Everaldo, vamos trabalhar aqui, vamos para cá. E as coisas foram acontecendo e aí já estamos há 16 anos em Maceió. Maravilha.
para os nossos telespectadores, nos fale sobre um pouquinho dessa especialidade. O que é a urologia, o que é que ela trata, as principais patologias de um ambulatório de um urologista. Então, a uro é um ramo da medicina que ela cuida do aparelho urinário, né? Então, vem lá de cima, desde adrenal, rim, né? Vias urinárias, ureter, bexiga. No caso dos homens, próstata também, né? Mas as vias urinárias seria comum até a bexiga, para o homem e para a mulher. E a uretra, né? Isso, as vias urinárias, mas a parte também uroginecológica. No caso do homem, testículo, pênis, né? No caso da mulher, aquela região ali da parte anterior da vagina, aquelas cistocélias, aquelas distopias pélvicas, o urologista que cuida, né? Essas distopias complexas da pelve. E ainda a parte hormonal e reprodutora. Então, a gente também é outra especialidade da urologia, né? Um ramo da urologia. Então, parte hormonal, testosterona, lá de cima, desde o eixo LH, FSH, a gente domina, né? Os marcadores tumorais e também a parte do aparelho reprodutor. Então, aí seria, né, a espermatozoide, então, toda a parte de fecundidade. A gente também, de fertilidade, a gente também... As disfunções eréteis são as mais comuns e câncer de próstata, patologias... Os distúrbios do namoro, né? Os distúrbios das atividades sexuais, tem vários distúrbios. Muitas vezes a gente, no popular, sempre se pensa, né, na disfunção de ereção, mas na realidade os distúrbios têm as suas diferentes fases. Ele vai desde a vontade ou da falta de vontade do libido, né, até a parte erétil e também do orgasmo, né? Então são 3 fases ali que às vezes se confundem, sempre se pensa na fase da ereção, mas não é apenas isso, pode ser um dos 3 e também isso varia muito de idade. Então, com a idade, com algumas outras alterações ambientais ou de saúde, aí pode ser uma fase, outra fase. Tá? A perda hormonal pode agir numa dessas 3 fases. Então, em geral, as disfunções do namoro. Perfeito. Emerson, coloca primeiro... A gente captou algumas perguntas que serão feitas a você, tá certo? E esta... Vamos ver a primeira aqui. Olá, me chamo Angélica, quero parabenizar o Dr. Gerson pelo programa Medicina em Destaque e tenho uma pergunta para o Dr. Yuri. Eu queria saber se o médico urologista trata só homem ou se trata alguma mulher e quais doenças que o médico urologista trata nas mulheres. Então, o urologista é engraçado. Ontem mesmo, na aula, eu estava conversando com o pessoal, estava dizendo, você vê, a urologia, ela, né, muitas vezes a gente esquece que cuida da mulher. E, às vezes, tem colegas que cuidam, às vezes, muito mais de mulher do que de homem. Se você, né, direcionar a sua especialidade para determinada área, às vezes até vê mais mulher do que homem, né? Mas, assim, como para o homem e para a mulher, tem os cálculos urinários, né, as infecções urinárias, as alterações de rotação, alteração de fixação renal, né, uma variação anatômica do ureter, do rim, da bexiga. Então, isso são comuns para o homem e para a mulher, né? No caso específico da mulher, a gente ainda cuida das alterações que chamam de bexiga caída, né, que seriam as cistoceles, ou as distopias que acontecem desses ligamentos, ali na parede anterior da vagina, que também é o urologista que cuida, né? Hoje tem cirurgias que você faz que é excelente, Gerson. Você vai, reconstrói todo a parede anterior, coloca, faz a sutura dos ligamentos, coloca uma telinha. Hoje tem umas telinhas biodegradáveis que com 6 meses você vai lá e não percebe mais a tela, entendeu? Então vai lá, fixa e você complementa também com a fixação da uretra, uma cirurgia chamada de sling. Você tem uma melhora na qualidade de vida do paciente impressionante, sabe? Então, são algumas das áreas e das patologias e tratamentos que a urologia faz na mulher. Na mulher. Próximo. Meu nome é
Rafaela, sou técnica de enfermagem do trabalho. Queria parabenizar o Dr. Gerson pelo programa Medicina em Destaque. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Yuri, urologista entrevistado de hoje. Eu gostaria de saber se a idade influencia na fertilidade do homem. E também quais os principais problemas que podem acarretar na infertilidade dele. Bom, o homem tem algumas fases que a gente assim, predetermina a causa de alteração, dificuldade de ter filho, né, da fertilidade. Então, assim, a gente separa mais ou menos o homem jovem, então ele pode ter desde uma alteração hormonal, ele pode ter hipogonadismo primário, até alterações anatômicas, mesmo próprias anatômicas, ele pode ter uma dificuldade de esvaziamento dos dutos ejaculatórios, pode ter, raro, mas pode ter também alguma alteração entre o testículo e a vesícula seminal, o ducto ou epidídimo, né, ducto diferente ou epidídimo. Mas o mais comum, eu deixei o mais comum para o homem jovem, é a varicocele, né? Então, a varicocele, que seria o quê? Seriam as varizes, as mesmas varizes que dão nas pernas, você tem na bolsa testicular. Então, essas varizes, ele aumenta a temperatura do testículo e, aumentando a temperatura do testículo, ele muda a composição bioquímica do espermatozoide. Então, normalmente, o espermatozoide ele tem uma forma elipsoide, como uma vírgula, e tem uma composição, tem um pH, tem uma bioquímica própria dele, proteína, glicídio, né? Quando você aumenta a temperatura por conta da varicocele, você tem essa alteração bioquímica do espermatozoide. Então, ele pode modificar desde a sua forma, então, elipsoide pode ser bastoneide, espiralado, pode ser esferoide, ele pode alterar a sua mobilidade, a sua motilidade, né? E assim, só para a gente ter ideia, o espermatozoide ele precisa ter essa composição muito especial, porque o óvulo ele é hostil ao espermatozoide. Então, por exemplo, a cada 10 milhões de espermatozoides, só um consegue penetrar na membrana do óvulo. Então, se você tem uma varicocele, você altera essa composição bioquímica, você, teoricamente, dificulta, sabota esse espermatozoide para ter a fecundidade do óvulo, né? Com a idade, o que acontece? O espermatozoide ele diminui um pouquinho em volume, pode alterar a composição com a idade, tá? Mas o mais importante que acontece é o fenômeno da anergia. Você tem a celularidade normal, mas ele não funciona com a mesma qualidade, teoricamente, né? Não funciona com a mesma função, né? Ele não tem o mesmo funcionamento. Está tudo igual, os elementos iguais, você vai lá, faz lá o espermograma, ele dá mais ou menos normal, mas ele não tem a mesma função que tinha de uma pessoa mais jovem, né? A outra alteração que você pode ter com a idade é que, com o crescimento da próstata, a região onde chegam os ductos ejaculatórios é na região do veromontano. Então, você pode ter a hiperplasia da próstata e essa próstata fazer com que o ducto ejaculatório comece a se direcionar para a bexiga, o que chama ejaculação retrógrada. E aí, se acontecer isso, aí o paciente vai ter muito mais dificuldade de engravidar, de ser fértil. Isso já pode acontecer, esse fenômeno, já a partir de 50 anos. Você já pode ter esse fenômeno de ejaculação retrógrada. Nesse caso, o diagnóstico será mais de um sumário de urina, propriamente dito. O próprio paciente ele já diz que está com o suco, né, espermático menor, né, o líquido seminal menor e tudo, né? Ele não tem noção que, na verdade, ali também tem as celularidades, né? Mas quando você faz espermograma ou através do exame de urina, você consegue detectar que o espermatozoide está indo para lá. Perfeito. Você tem umas fotos aí, o professor Júlio trouxe aqui o material. Vamos lá. Então, esse é o sistema urinário, né? Exatamente, esse é o sistema urinário. E aí o urologista vai desde até a glândula em cima. Exatamente. Né? Então, ali a gente vê ali em vermelho, até tá mostrando, né? No vídeo está aparecendo esse... Não está aparecendo ainda não, né? Não. Está aparecendo? Porque no vídeo a gente fez em fotos. Tá mais didático. Então, pode voltar ali. Pode voltar. Então, a gente vê aí essa figurinha vermelha, parece um feijãozinho, esse é o rim, né, lá em cima. Então, o rim ele tem a capacidade de filtrar, ele regula o volume e os eletrólitos, sódio, potássio, os produtos metabólicos finais das proteínas, né? Então, ele é um órgão essencial à vida, tá?
Então, a artéria renal chega com esse sangue, então, teoricamente, o excesso, né, de água e desses componentes, ele é eliminado na forma de urina. E ele vai caindo ali naquele tubinho, ali é o ureter, que chega até a bexiga. A bexiga de um adulto tem mais ou menos 400 ml, que é a capacidade máxima que uma bexiga tem. A partir disso, aí tem uns sensores que é ativado e aí manda duas informações. Uma para a medula, faz um arco reflexo e aí é automático, a gente não consegue ter ciência disso. Aí contrai a bexiga e, teoricamente, já está pronto para eliminar o xixi, a urina. E outra, central, para o cérebro, a gente toma ciência que está na hora de urinar e a gente vai lá, vai no banheiro e urina. Maravilha. Esse é o próximo. Agora aí... Então, ali a gente está vendo o trato urinário e gênito urinário mais baixo, né? Então, assim, em vermelho, a gente vê a bexiga. Logo após a bexiga, a gente vê de amarelinho ali a próstata, envolvendo a uretra, né? Então, ela faz relação com a bexiga e faz relação com a uretra peniana. E a gente vê ali os corpos cavernosos, do lado em amarelo vê o testículo, isso é o trato urinário, gênito urinário. Perfeito. Tem mais? Olha aí. Bom, aí aqui a gente vê aqui, então, olha que interessante, Gerson, essa figura, né? Do lado esquerdo, a gente tem a bexiga e tem a próstata numa situação normal, né? Então, você vê ali que ela não entra para dentro da uretra, nem ela se projeta para o assoalho da bexiga. Então, teoricamente, você tem um fluxo bom urinário, não fica resíduo, né? Não força a bexiga. No lado direito, aí você vê uma próstata que cresce, né? Ela cresce, veja que ela cresce na zona central, né? Chama-se zona de transição. Então, ela é bem característica da hiperplasia benigna. E você vê que ela está apertando ali a uretra e ela está ali sendo proeminente ali para o assoalho da bexiga, né? E aí esse aí dá bastante sintomas a hiperplasia prostática benigna causa no homem. Entre os principais sintomas e sinais... Então, aí a gente, é assim, o início da hiperplasia prostática, ela começa a alterar essa fisiologia urinária. Então, ela altera inicialmente a fase do enchimento da bexiga. Então, o paciente começa a acordar mais vezes à noite para urinar, começa a ter urgência de ir no banheiro, às vezes urge incontinência. Aquela urge incontinência, o cara vai chegando na garagem e perde um pouquinho, sobe o elevador, perde um pouquinho, né? Então, vai modificando um pouco, né? Pode ter um certo dor, tenesmo para urinar. Esses são o início da hiperplasia prostática benigna. Numa fase mais avançada, a gente chama de fase obstrutiva, que é na fase do esvaziamento. Aí ele já é o jato que está ficando mais fraco, aquela hesitância para urinar. Se urinava lá na frente, vai urinar próximo, né? Exatamente. Você urina, fica com a sensação que ainda tem urina, fica gotejando, né? Você urina e no meio da sua urina você já vê que tem umas interrupções, né, que chama-se intermitência. Isso é bem característico da próstata que está ali se projetando para a uretra ou para a bexiga. Maravilha. A próxima imagem tem essa mais interessante também. Então, aí aqui você vê o seguinte, né? Forma de tratamento, né? Exatamente. A hiperplasia prostática benigna, né? Fazer uma distinçãozinha. Na parte central da próstata, você tem os crescimentos benignos, que dá os sintomas. Na parte periférica, você tem o câncer da próstata, tá? Que não dá sintoma. Já pensou? Então, por isso que o paciente, após 40 anos, que é quando ele começa a ter essas alterações de hiperplasia, ele tem que ir no médico. Primeiro, para ele não se confundir, achar que não, eu estou tendo uma queixa, eu estou com câncer, aí ele fica com medo. Não é hiperplasia benigna. Ou ele não tem queixa e acha que não tem nada. E aí tem o câncer porque ele é assintomático, ele é na região periférica e não causa sintomas, né? Sim. Então, nessa parte central, quando dá sintomas e você já está na fase obstrutiva, aí a indicação é cirúrgica. Na fase inicial, você pode usar medicação. Tem algumas medicações, alguns bloqueadores hormonais, bloqueador de receptor alfa para modular ali a urina, a pessoa urinar mais fácil, isso na fase inicial. Quando você está na fase obstrutiva, a gente ainda não tem uma medicação que enxugue a próstata, entendeu? Você até para o seu crescimento, mas se está obstruído, continua obstruído. Então, na fase obstrutiva, aí
o ideal é que você opere essa próstata, reduz o tamanho dela. Então, para o paciente ter uma idade de 50 anos, 60 anos, ele vai voltar a ter uma próstata de 20 anos. Entendeu? Você vai lá, reduz o tamanho dela, e aí essa cirurgia é a cirurgia padrão ouro. É a cirurgia mais feita no homem, Gerson, no mundo, entendeu? Que é a ressecção da próstata. Antigamente se fazia por endoscopia, hoje se faz por videoendoscopia, tá? E o acesso por vídeo, ele... Se for videoendoscopia, você faz pela uretra, é o melhor, porque, por exemplo, você pode até ter uma equipe que é muito boa de videolaparoscopia, de robô, tá? Ou por videoendoscopia. Mas você imagina o seguinte, que pela via uretral, você não viola o peritônio, você não vai no abdômen, entendeu? Então, você torna essa cirurgia menor. Outra coisa, você não passa em estruturas importantes, intestino, vasos grandes, né? Então, é uma cirurgia muito melhor para o paciente, muito mais rápida, inclusive. Então, você usa o caminho natural, que é a uretra. Então, você chega lá, hoje você tem duas opções, as melhores opções seria laser ou bipolar, né? O bipolar, eu gosto muito do bipolar, porque eles têm potências semelhantes, tá? Eu acho que o bipolar tem uma potência até maior. Mas o que é que acontece? O laser, ele resseca, né? Ele resseca. O bipolar, ele irradia energia, ele resseca e irradia energia, ou seja, ele sela o tecido. Então, você sai sem sangramento, é uma coisa impressionante, Gerson. Aquelas cirurgias do passado não existem mais. Não. Aquelas cirurgias de 4 horas, 5 horas, o paciente saía sangrando, ficava irrigando bem vermelho. 24 horas. Não, exatamente. Aí é cirurgia que você faz em 40 minutos, a depender do tamanho da próstata. Eu digo isso porque eu fui plantonista no antigo Hospital do Açúcar, uns 15 anos lá, e ficava aquelas pós-operatórias de cirurgia de próstata, passava a noite e quando obstruía chamava o clínico, né? Exatamente, hoje não se tem mais, Gerson, entendeu? Hoje o paciente sai com xixi claro, igual um soro fisiológico, sabe? Não tem sangramento, não se faz mais reserva de sangue, reserva de UTI, é uma revolução. Os tratamentos sem próstata é uma revolução absurda, entendeu? Hoje o paciente não deve ter medo, ele tem que partir para fazer o seu tratamento adequado, né? Maceió, a gente está muito bem... O medo que faz é de não ir ao urologista antes, né? Exatamente, exatamente. Se faz. Em nossa cidade a gente tem urologistas fantásticos, muito experimentados, urologistas bem formados, chegando uma turma muito boa, muito bem preparada. Então, o alagoano está muito bem servido de urologia. É verdade. Vamos ver. Vamos. Dessa aí, então, dá para voltar aquela imagem, eu queria... Aí, ó, você vê só o seguinte, então, você vai lá, é a zona central que dá o problema, né? Então, você vai lá com uma haste bipolar, de energia bipolar, e vai ressecando ela. Tem as estratégias de você operar e fica só na cápsula, entendeu? Então, o paciente passa a ter uma próstata pequena, né? Se a cápsula crescer demais, a cápsula fica redundante, mas é por fora, entendeu? Então, você até pode medir lá, né? Acontece muito isso no consultório. Você opera o paciente e aí quando faz a medida, aí, doutor Yuri, e essa próstata está crescida e tal, não sei o que, tá, vamos dar uma olhadinha. Quando a gente olha a imagem, dentro está vazia, entendeu? Então, porque a medida, volume de medida, ele pega os eixos maiores, né? Mas dentro está tudo vazio, então ele passa a urinar super bem. Passa a ter uma próstata de um rapaz de 30 anos. Isso não comprime muito no momento da contração, para ejaculação, qualquer coisa? Não, então, assim, foi muito bom você ter tocado no assunto. Eu tenho comentado a princípio, né, que os ductos ejaculatórios, eles emergem numa região anterior da próstata chamada verumontano, tá? Então, se a próstata ela tiver o seu crescimento nessa região, não tem o que fazer. Você tem que tirar, porque senão o paciente continua obstruído. Mas a maioria das vezes não é nessa região. Na maioria das vezes é mais central, é um lobo mediano que se cresce e se projeta para a parede da bexiga, né, para o interior da bexiga, são os lobos laterais. Então você consegue fazer uma cirurgia poupadora do verumontano. Se você conseguir, o paciente continua ejaculando normal, sem alteração nenhuma. Quando está passando ali perto, ou se ele faz componente obstrutivo, aí não tem o que você fazer. Maravilha. Próximo. Bom, aí aqui é aquela diferença, você vê.
o tumor, você vê, é totalmente diferente daquela imagem inicial, né? É verdade. Você vê, tem condições da gente ver a imagem anterior, só para a gente, ó, você vê aqui, ó, o crescimento aqui à direita, você vê que ela vai para dentro do interior da uretra e para dentro da bexiga. Agora, ó o câncer, mostra aqui o câncer, por favor. O câncer, você vê esse vermelhinho, né? Você vê que é periférico, tá? Ele é periférico, então ele não produz sintomas nenhum. Agora, você vê como a natureza é maravilhosa, é fantástica. Veja só, você faz um exame digital da próstata e se você tem a massa mesmo da próstata, num simples exame você tem ali uma sensibilidade de 70% a 90% de pegar essa lesão, porque ela é periférica. Isso é sensacional, né? Então, a gente está num mundo super tecnológico, vou até comentar ali alguns exames, alguns recursos tecnológicos que a gente tem hoje, somente para os casos de dilema de diagnóstico, mas se o paciente for numa rotina normal de preventivo urológico, na qual ele faça uma anamnese bem feita, faça um exame clínico com o exame digital da próstata, que é o toque, né? O termo técnico seria exame digital, mas exame digital é um termo... É o que é mais comum, é um termo, né, difícil, pesado, né? Então, o toque é um termozinho, né, delicado, então é o toque. Então, num simples toque, se você tiver a massa, realmente... Você tem uma sensibilidade de 70% a 90%. Quando você junta ao PSA, Gerson, é 100% de sensibilidade, com uma medicina bem fácil de fazer, né? Bem acessível à população, né? Maravilha. Vamos ver se tem mais. Aqui é um vídeo. Será que consegue rodar esse vídeo? Não, acho que ele quebrou o vídeo, a imagem. Consegue... Consegue rodar esse vídeo? Consegue não. A imagem, ele conseguiu fazer a imagem. Olha aí. Ele vai passando aos poucos. Vê se vai conseguindo passar. Esse vídeo é a gente mostrando aqui a equipe nossa, o estagiário, o Zé Araújo também lá da Alcisal, é Zé Araújo. A gente sempre tem os estudantes, temos os estagiários. Aqui é um paciente que eu adoro, Gerson. Você vê a tecnologia de exposição, né? Por exemplo, o seu Petrúcio tinha um tumor de próstata. Os tumores de próstata em pacientes que têm pelve estreita, que tem um índice de massa corpórea alta, né? Ou tem uma anatomia desfavorável, você fazer uma cirurgia dessa aberta é muito difícil. Você imagine a gente fazer uma incisão, né, no senhor com índice de massa corpórea desse jeito, né? Então, você vê que aí a gente usa a vídeo ou a robótica, entendeu? E aí a gente consegue fazer uma cirurgia boa, tranquila, sem maiores morbidades. Aí a gente está vendo, a gente está vendo por dentro, você vê o seguinte, o assoalho aqui é o verumontano, tá vendo? Esse é o verumontano. E aí você tem aqui, ó, tá vendo aqui a próstata obstruindo? Pronto, essa é a visão que a gente tem quando a gente entra por vídeo. Você vê a definição de imagem que a gente tem, é fantástico, não é? É fantástico. Não tem como não operar bem, entendeu? É muito boa a imagem. Você vê, uma gota de sangue não tem, né? E vamos ver se a gente... Aí você vê que você não vê a bexiga. Ele está totalmente obstruído, né? Pode passar o próximo. Aí é a haste de bipolar. Pode passar a próxima. Aí aqui, ó, a gente cortou aquele lobo lateral, já foi embora. Você já está vendo a bexiga ali, tá vendo? Passa a próxima, por favor. Aí aqui, ó, pronto. Aqui eu coloquei o vídeo exatamente naquela posição inicial que estava vendo o verumontano. Você está vendo a bexiga ali já toda, ó, já está toda aberta, tá vendo? Antes era toda... Você volta a primeira imagem, olha a diferença agora, ó, a primeira imagem. Primeira imagem. Não, desculpa, a da próstata, que está... Pronto, olha aí a diferença. Impressionante, né? É verdade. Então, ali é o resultado final. Isso é um dos casos de cirurgia de próstata, né? Perfeito. Vamos lá, tem mais imagem? Vamos lá, pergunta. Dr. Gerson, parabéns pelo seu programa Medicina em Destaque. Hoje eu tenho uma pergunta para o Dr. Yuri. Dr. Yuri, dor na bolsa escrotal, né? Quais as causas, exames e os principais tratamentos? Então,
assim, a gente pode separar em duas causas diferentes, duas situações diferentes de dor na bolsa escrotal, né, testicular. Um é a dor aguda e um é a dor crônica, tá? Então, a dor aguda sempre é um motivo de preocupação, porque a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. Aquela que acontece de repente, né? Exatamente. Você está normal, de repente começou uma dorzinha e vai piorando gradativamente e você, né, vai ficando muito incomodado. Esse paciente, você precisa examinar com calma para você descartar torção testicular. Então, sempre você tem que pensar numa torção. Não. E não muito raro, né? Não é muito raro, não é muito raro. Você tem uma grande parcela da população que pode ter torção, tá? Então, você descartou torção, clinicamente você pode, às vezes é difícil o diagnóstico, aí você precisa do ultrassom com Doppler para fazer o diagnóstico diferencial. E aí, outras causas de dor aguda seria epididimite, orquiepididimite, né? Orquite. Mas aí, na realidade, 90% é do epidídimo, é o epididimite, né? E você tem as dores por conta de uma dor crônica. Aí pode ser algumas coisas, pode ser varicocele, pode ser alguma coisa na virilha, pode ser uma pubalgia de músculo. Aí precisaria investigar para saber qual é uma dessas causas. Em geral, isso aí. E alguma patologia assim de canal eferente, poderia ser um obstáculo ou um processo inflamatório que iria reter? É raro. Você ter abscesso testicular é muito raro. Em geral, quando você tem abscesso testicular é porque você tem um meio de comunicação naquela região. Você teve um trauma, cortou, inseriu alguma coisa da pele que você ficou em contato com o meio externo, que aí poderia ter essa migração. Não é muito comum, sabe? Não é muito comum. O mais comum seria essas patologias, o mais comum seria a orquiepididimite, nesse caso, mas sem o abscesso, né? A orquiepididimite, aí a origem é diferente, não é externo. A orquiepididimite, a orquite, ela, na maioria das vezes, vem do trato urinário, né? Como ele tem a comunicação do ducto diferente, chegando ali na vesícula seminal, aí o paciente, em geral, a história é assim, ou o paciente toma pouco líquido, é desidratado ou segura muito a urina, entendeu? E aí, por um desses dois motivos, provoca ali, começa a aumentar ali o turbilhonamento, começa a ter uma frequência maior de bactéria naquela região, ele migra pelo ducto diferente e vai bater no epidídimo, que é um fundo de saco, e ali se estabelece a epididimite. Para um bom diagnóstico, uma boa anamnese, um bom exame físico e exames complementares? Exatamente. O exame físico é fundamental, a história clínica, né? Saber se é uma doença aguda, se é uma doença crônica, se é uma dor repentina, abrupta ou não, né? Uma dor que vai piorando progressivamente, né? Dor que vai piorando progressivamente, você tem que descartar a torção, né? E o ultrassom com Doppler, em geral, é um exame muito bom, que ele consegue definir todas essas patologias, consegue fazer o diagnóstico diferencial com todas essas patologias. Se você fez o diagnóstico, né? E você confirmar, não, olha, está tendo uma isquemia, está tendo uma torção no testículo. Aí o exame de eleição, para você saber se tem permeabilidade ou não desse tecido, seria a cintilografia testicular. Mas aí isso aí seria um exame secundário, e isso na vigência de você ter uma isquemia, um processo ali, causando uma alteração da perfusão do testículo. Eu acho que na própria anamnese dá para saber a história de traumas, né? Que também não é difícil, uma partida esportiva, um jogo de futebol. Sim. Você sabe, você tocou num assunto muito bom. Você sabe o seguinte, né? O tumor testicular, ele mais ou menos, ele começa, ele se dá assim, o primeiro ciclo dele ali, finzinho da infância, pré-adolescência, até ali idade adulto jovem, né, os tumores testiculares. Muitas vezes ele é confundido com trauma testicular, entendeu? Não. Então, ele já tem, a criança ou o adolescente já tem o tumor testicular e aí não tinha percebido. E aí ele bate por algum motivo, o irmão faz uma brincadeira, ou o coleguinha no colégio, ou jogando futebol, tem um trauma, aí ele, o que é isso aqui endurecido? Aí ele toma ciência, entendeu? Sei. E aí se confunde com o trauma testicular.
Maravilha. Mais uma pergunta. Bom, olá, eu sou o Vitório, sou técnico de segurança do trabalho e primeiramente quero parabenizar ao programa Medicina em Destaque, né, do Dr. Gerson. E hoje eu quero aproveitar esse momento, já que ele está com o médico Dr. Yuri, né, urologista, e fazer uma pergunta que é dúvidas de bastante pessoas, né, principalmente nós homens, né, aproveitar que estão no novembro, né, e para nós prevencionistas é o Novembro Azul, onde todos os homens têm que ter esse cuidado na prevenção da saúde. E a pergunta é o seguinte, doutor Yuri, a partir de que idade nós homens já podemos nos preocupar, ter essa precaução na questão do exame de próstata, a gente já pode ter esse cuidado, começar a fazer esses exames? Ô Cícero, um prazer, viu? Obrigado pela pergunta. Um abraço aí para você e para toda a turma aí da Segurança do Trabalho. Cícero Vitório, né? Cícero, eu vi que você é um camarada novo, né? Pelo menos daqui da tela eu achei você bem jovem. Acho que você ainda vai demorar para chegar. Mas, em geral, a partir de 40 anos, tá? Que é quando você tem a primeira perdazinha hormonal. Você tem uma perda assim, ponderal pequena, 2%, 3%, até 50 anos, mais ou menos, cerca de 10% do nosso hormônio sérico. Então, nessa pequena perda, a partir de 40 anos, é quando você começa a ter as alterações prostáticas, conhecido como as alterações prostáticas, né? Então, a partir disso, a gente já deve começar a fazer os exames, tá? E, assim, isso varia muito de política de saúde, varia muito, né, da região onde você está, do país que você está, mas, em geral, a partir de 40 anos, você já começa a fazer a sua primeira consulta, olhar toda a parte, né, externa, genitália, ver pênis, ver testículo, né? Você sabe que muitas pessoas têm hiperplasia de prepúcio, excesso de pele no pênis e não sabe, entendeu? E tem irritação crônica e não sabe. Quando vai descobrir, aí tem um abscesso, tem uma lesão mais importante, tem uma fimose instalada, mas é uma fimose depois de mais velho, né? Então, na realidade, ele tinha um excesso de pele, às vezes passa a vida toda, Gerson. Vai namorar, se corta, passa um dia todo que não consegue tomar banho, se corta, né? Fica com o pênis cortando o tempo todo. E aí uma cirurgia de meia hora iria resolver esse problema pro resto da vida, entendeu? Então, a partir de 40 anos você já deve, né, fazer esse exame. E aí o exame da próstata é assim, se você tem história na família de doença de mama ou doença de próstata, ou seja, que são tumores endócrinos dependentes, nessa primeira consulta você já deve fazer o exame digital da próstata, o toque. Se você não tiver, isso cada vez mais está sendo um pouquinho mais permissivo de você começar esse toque, tá? Então, a nossa sociedade e o Ministério da Saúde tem preconizado a partir de 50 anos. Algumas sociedades são mais rigorosas, sociedade americana, algumas outras sociedades são mais rigorosas. Eles acham que a partir de 45 já deve começar a fazer o exame digital da próstata, mesmo aquele que não tem antecedente. Tá? Nem sintomas. Né? Nem sintomas, você já deve fazer, né? E isso aí, evidentemente, é porque a lesão é na região periférica, tá? Isso varia muito, mas em geral assim, mesmo quando você não faz o toque, né? Mas você vai pedir os exames, você vai lá pedir lá PSA, vai pedir ultrassom. Então, se você tem uma alteração nesses exames, aí justifica de você ir lá e fazer o exame digital da próstata, né? Então, em resumo é isso. A partir de 40 anos já começar a fazer todos os exames. E aí, os exames, Gerson, a gente solicita hemograma, né? A função renal, ureia, creatinina, sódio e potássio, glicose, porque as alterações de glicose podem dar alterações urinárias, né? Testosterona total, PSA total livre sobre total, exame de urina 1. Esses são os exames bioquímicos. Solicita também ultrassom dos rins urinários e da próstata com resíduo pós-miccional. Esse de rotina. A partir de 40 anos você deve solicitar isso. Quando você vai chegando perto de 50 anos, aí você vai aumentando. Hoje a orientação é que você começa a pedir as vitaminas. Vitamina A, B, C, D, tá? E você, porque às vezes zinco, selênio, mas por que isso?
Porque tem se observado que as alterações metabólicas e as hipovitaminoses têm alterado muito a qualidade de vida do homem. Então, o homem com o tempo começa a ficar irritadiço, não sabe por quê. Começa a ter pequenas discussões em casa, às vezes no trabalho, às vezes no ambiente assim, de lazer, dificuldade para se concentrar, insônia, baixo desejo, né, de sexo, né, baixo libido. E aí todo mundo só ia no hormônio. Hoje sabe-se que pode ser uma alteração de vitamina, alteração de elemento químico. Então, aí a partir de 50 anos você já começa a solicitar toda essa rotina. Aí já começa a ser realmente uma avaliação mais profunda, tá? E você também deve avaliar a parte funcional da urina. Então, a partir de 40 anos, pelo menos a cada 2 anos, você faz uma fluxometria livre para ver como é que está o fluxo urinário, o volume, o tempo que ele leva para esvaziar a urina, se ficou com alguma sensação, né, de que ainda tem líquido na bexiga. E a partir de 50 anos, você deve fazer isso anualmente. Existe um índice, que é o índice de sinais e sintomas prostáticos. Esse índice, que é o IPSS, esse índice ele vai de 0 a 35. Então, se você cai numa faixa intermediária, é assim, você pode ter sintomas leves, em geral você não precisa fazer nada, se precisar toma medicação. Quando você tem sintomas muito importantes, que é o IPSS acima de 20, esse é o paciente que está obstruído, você, em geral, diminui o tamanho da próstata. E você tem os sintomas moderados. Esses sintomas moderados, você fica na dúvida. Será que vale a pena dar uma medicação? Será que vale a pena eu operar? E se eu der um remédio e ele obstruir? E se eu operar e ele ainda ficar com sintomas urinários? Aí, nesses casos, você deve solicitar um estudo urodinâmico. E aí o estudo urodinâmico mostra para você o que você deve fazer, qual é a conduta que você deve fazer. Ele reproduz exatamente, graficamente no computador, como é que está a sua parte funcional urinária baixa. Como é que está a capacidade da bexiga, como está a força de contração da bexiga, quanto tempo ele leva para esvaziar, quanto tempo ele leva para encher. É um exame sensacional, tá? E ainda tem o exame de imagem. Além da ultrassom, a recomendação hoje é o seguinte, Gerson. A partir de 50 anos, você deve fazer uma tomografia a cada 5 anos para você ver os incidentalomas. Então, só tem uma chance de você pegar o incidentaloma, fazendo esse exame de imagem, tá? E aí você não se restringe apenas à urologia. É saúde do homem, né? O conceito hoje, urológico, não é mais saúde urinária, é saúde do homem. Muitas vezes o homem vai uma vez no médico por ano, uma a cada 2 anos. Então, a oportunidade que você tem de fazer um check-up nele, entendeu? Então, aí você deve solicitar a tomografia sem contraste de abdômen e de pelve, que é onde você tem a chance de você pegar os incidentalomas, o tumor pequeno ali de fígado, tumor inicial de pâncreas, de rim, né, de adrenal, e tratar e deixar curado, tá? Então, a recomendação você faz a cada 5 anos, até 65, depois a cada 3 anos, até 70, depois deve fazer anualmente. Perfeito. Vamos mais um participante nosso. Doutor Yuri Afonso, uma honra tê-lo aqui na TV Mar. E a gente querendo saber mais, principalmente quebrar tabus. Imagino o senhor no dia a dia se deparando aí com pessoas retrógradas, com a mentalidade ainda voltada para o passado, e fica o cidadão com aquela cara de machão, sem querer submeter a um exame do toque retal, principalmente para o diagnóstico mais preciso da próstata crescida. Como é que tem sido o dia a dia desse grande profissional se deparando com problemas como esse? Fique à vontade, a casa é sua. Grande Fernando Palmeira, radiologista de renome da nossa cidade, muito lisonjeado aí com a sua pergunta. Um abraço aí fraterno. Olha, Fernanda, mudou muito isso, sabe? Realmente mudou muito essa cultura do paciente machista, sabe? A gente realmente... Eu já estou ficando... Eu estou com 25 anos de medicina, Gerson. Então, assim, a gente vai vendo a modificação da sociedade, vai vendo o comportamento das pessoas, né? E assim... Os tratamentos de próstatas, eles estão ficando muito bem estabelecidos.
as pessoas estão perdendo medo da doença de próstata. Ele vê que ele trata e fica curado, e fica com qualidade de vida excelente, né? Então, isso, silenciosamente, isso está mudando na nossa sociedade, né? Então, assim, eu acho que diminuiu muito o machismo. Eu acho que as pessoas estão muito mais conscientes. E, na realidade, assim, é que o homem tem uma cultura de procurar menos a saúde preventiva, né? Então, na realidade, não é nem só o machismo, na realidade é a saúde em geral, né? E talvez a próxima etapa seja a gente conscientizar os homens que precisa atividade física diária, precisa um bom sono, precisa uma boa alimentação, né? Ele precisa parar pelo menos uma vez a cada 6 meses para fazer todo um check-up mais amplo. Então, talvez o que precise seja essa consciência. Eu acho que o machismo diminuiu muito, sabe? Diminuiu realmente demais. Hoje é praticamente impossível na família a gente ter 2, 3 pessoas que façam todos os exames certinhos e que acabam encorajando, né, os irmãos, os primos, né? A esposa estimula o esposo. Não, a esposa, essa fica atrás do esposo. Essa fica atrás da esposa, os companheiros ficam atrás querendo fica que vá fazer, né, os exames, exatamente. Às vezes são elas mesmas quem agendam. Sim. Sua consulta está agendada, exatamente, com o Dr. Yuri. Você sabe que a família hoje, tenho falado muito isso para os meus alunos, sabe, Gerson? Mudou muito a forma de você tratar o paciente. Hoje você não trata o paciente, hoje você trata a família do paciente, você trata os filhos do paciente, os amigos do paciente. Então, você tem que entender que ele está inserido numa sociedade, né? Verdade. Então, mudou muito essas coisas, né? E a família hoje é o nosso grande aliado. Nosso grande aliado. Se você tiver uma família que está disposta a enfrentar o tratamento, às vezes tratamentos duros, às vezes tratamentos consultivos, mas se ela está ali do lado, está ali junto, em geral é muito mais fácil essas etapas. Como eu leciono ética durante 30 e poucos anos, tem sido difícil para o urologista dar a notícia, né? Nesse momento para a família ou para o próprio paciente, como tem sido isso? Que abordagem deve ser feita inicialmente? Porque às vezes pode dar um trauma psíquico nesse rapaz, né? Como é que fica essa... E como a família deve abordar e respeitar muitas vezes esse segredo? Porque às vezes ele não conta. Eu lembro uma vez, isso eu ainda era acadêmico, quando eu levei um tio meu para o HU, como ele tinha uma idade que entrava no protocolo de fazer o exame, o toque, né? E ele foi uma coisa que ele mais me proibiu, aí não conte lá na família que ele fez esse exame, imagine. Né? E você tem que manter esse segredo, essas coisas, mas assim, não foi um fator impeditivo de fazer o exame, mas ele tinha esse medo de contar. Hoje também já muda todo esse cenário, né? Isso é uma medicina à parte, né? Isso é um capítulo da medicina à parte, como você dá notícias, né, na qual sejam aflitivas, né, cause pavor, né, temor no paciente e na família, né? Assim, em geral, eu procuro, assim, sempre mostrar caminhos, entendeu? Porque você tem que dar um caminho ali para ele, né? Você tem que dar o caminho para ele. É muito ruim quando você apresenta o problema e não apresenta a solução. É verdade. Né? Ou deixa a solução mais ou menos para ele tomar ou para a família tomar, entendeu? Perfeito. Bota mais um aí. Gerson Carbabon, rapaz, depois desse tempo afastado, você não sabe a saudade que eu tenho de você e dos meus amigos. Passei 2 meses aí um pouco afastado, que estive um pouco doente. Mas agora já estou recuperado e me lembro do Luiz, chama Luiz Figueiredo, da Academia de Letras, Nacional de Letras. Como ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu também quis rever no lar paterno o meu primeiro e virginal abrigo.
Então, Gerson, com essas palavras, eu estou retornando aqui às minhas atividades, depois de ter passado pelo bico, vamos dizer, pelo pico do urubu, como se diz lá na Viçosa, pico do urubu. Então foi um problema que eu enfrentei e com minha família, e sou grato aos amigos que se preocuparam comigo. Agora eu vou te falar uma coisa, tudo isso, vamos dizer, só com os poderes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós por aqui não somos suficientes para resolver determinados problemas, só lá em cima, a mensagem vinda de lá de cima é que resolve o problema. Então, sou repórter de rua, está aqui de volta simplesmente, e agora, por uma coincidência muito grande, com essa entrevista sua com o Dr. Yuri. Na hora que você falou que ia entrevistar, que eu mandasse o material, eu estava justamente com ele lá no consultório dele, já que ele é urologista e nós temos alguma coisa em comum, eu como paciente, ele como. Então, Gerson, ajuda aqui e pergunta a ele quais foram os avanços na urologia nos últimos 5 anos. Aqui para nós, eu sei que foram muitos, agora, na verdade, eu não sei assim especificar quantos e quais foram. Então, estamos voltando aqui com muita força e com um agradecimento todo especial. Agora, a minha mulher, que foi a heroína dessa odisseia que eu passei. Na verdade, eu estive no inferno de Dante. Estive lá e voltei. E estamos aqui dispostos a continuar como repórter, já que eu estou sabendo que você, apesar de estar ausente, estudou aí um aumento para seus comandados. Abraço. Eita, Pada, como diz o poeta, por você eu faço tudo, preparo casa e jardim, e se um dia ele vê na mira da arma num cabra ruim, eu fico na sua frente para a bala pegar em mim. Isso é do João Furiva, lá da Paraíba. Professor Yuri, esse rapaz? Então, doutor Pada, surpresa tremenda, né? um grande amigo, né? Um cirurgião fantástico, dos pioneiros no Brasil, Gerson, de videolaparoscopia. O doutor Pada, ele não é importante em Alagoas, ele é importante no Brasil. É porque né? muitas vezes é homenageado lá fora, né? O doutor Pada é uma coisa sui generis, né? Um autodidata, um cirurgião maravilhoso, muito avançado no seu tempo, né? Um cirurgião fantástico, humano, né? Uma pessoa de altíssimo nível, um estudioso, tudo que ele faz bem feito. Para mim é uma honra imensa estar do lado dele e caminhar com ele, né? E os avanços em urologia foram grandes. Eu poderia citar aqui, passar a tarde falando aqui de avanços, mas rapidamente eu acho que, assim, para o público, assim, seria o diagnóstico de câncer de próstata, tá? Então a gente tem assim, antes era PSA e toque, hoje a gente tem PHI, ressonância e PET-CT com PSMA. Esses são 3 exames que podem evitar ou não uma biópsia no momento de dilema de diagnóstico. Ele fez elogios indescritíveis à esposa como parceira nessa odisseia que o mesmo teve. Vida familiar de um profissional. Sua família, manda esse vídeo aí. Olá, professor Gerson, parabéns pelo programa Medicina em Destaque. E falar hoje do entrevistado de hoje, Yuri, meu marido, é um motivo de grande orgulho, porque é um médico maravilhoso, responsável, super competente, responsável com o paciente, com a família, né? Muito amoroso. Acho que isso que faz com que ele conquiste tantos pacientes,
né? Ele é muito amoroso, muito amigo dos seus pacientes, está sempre junto, seja uma situação mais tranquila ou uma situação mais difícil, né? E como pai é excepcional, um pai admirável, um pai que está sempre orientando, está sempre exigindo, mas também dando muito amor. É um pai muito amoroso, muito amigo, muito carinhoso e, assim, motivo de orgulho também dos nossos filhos, Yuri, Sara e Bruna. Então, é uma convivência, assim, muito feliz, graças a Deus. Nosso casamento já dura 16 anos e eu posso dizer que nós somos uma família muito feliz, graças a Deus. Então, boa entrevista aí para vocês. Fechamos com chave de ouro, né? Que surpresa tremenda. Que tem hora que o coração bate, mas tem hora que apanha, né? É verdade, é verdade. Minha esposa é fundamental na minha vida, agradeço as palavras dela. Conheci lá na USP, né? Amor à primeira vez, né? Amor dentro do elevador. Fui subindo no elevador, achei ela a coisa mais linda do mundo. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, ela era professora, lá novinha, já era professora lá na USP e acabei me encantando por ela. Maravilha. E graças a Deus, tem uma família muito boa, muito em paz. Bom, professor Yuri, nós ficaríamos aqui mais outra hora, 1 hora de programa aqui, foi rápido, agradecemos assim a sua participação, toda a equipe técnica, aqui, o Sidney, o Emerson e todos aqui que fazem a TV Mar. Considerações finais para o nosso programa, ao tempo que já agradeço aos nossos telespectadores e os nossos patrocinadores. Professor Gerson, eu que fiquei muito feliz de ter passado esse tempo aqui, foi rápido mesmo. E já fica aí, né? Quando quiser, para o que quiser, estarei do seu lado, tá? Para mim foi uma honra estar aqui. A estrutura é fantástica, agradeço a recepção, os técnicos aqui, o ambiente. Pô, parece que você está na Globo, realmente muito boa aqui as instalações. E agradeço toda a atenção que foi dada, dispensada. E muito obrigado. Um abraço a todos os telespectadores. Sou eu que agradeço e agradecendo a Deus, na certeza de que na próxima semana, com a vontade dele, estaremos aqui com mais um Medicina em Destaque. Fiquem com Deus.